Olá, seja muito bem-vinda ao terceiro estudo da nossa série especial do Mês da Mulher. Durante este período, estamos explorando as histórias de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus nos mostra que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história da fé, e cada uma delas carrega ensinamentos valiosos. Já estudamos Eva, que nos ensinou sobre identidade e propósito, e Sara, que nos mostrou a importância de confiar na promessa e esperar no tempo de Deus. Agora, no episódio 3 da nossa série Lições Eternas para a Vida da Mulher, vamos falar sobre Agar, a mulher que passou pela dor do abandono, mas foi encontrada e vista por Deus. Agar é uma mulher que muitas vezes é lembrada apenas como a serva de Sara e mãe de Ismael, mas sua história vai muito além. Ela representa tantas mulheres que se sentem rejeitadas, invisíveis e sem esperança. Agar nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nos vê, cuida de nós e nos dá um novo caminho. Então, pegue sua Bíblia, prepare seu coração e venha comigo descobrir as lições eternas que sua história nos traz. Agar era egípcia. Seu próprio nome, no hebraico, Hagar, significa estrangeira ou forasteira. Isso já nos dá uma pista sobre sua posição. Ela não era parte do povo de Abraão, mas foi inserida na história de Israel de maneira inesperada. Segundo a tradição judaica, Agar era filha de um dos faraós do Egito e foi dada a Sara como serva quando Abraão e Sara passaram pelo Egito. Isso significa que Agar cresceu cercada pelos deuses egípcios como Ra, Ísis e Osíris. Ela foi criada em um contexto totalmente pagão, onde vários deuses eram adorados. Além disso, sua educação provavelmente envolvia os costumes e crenças reais do Egito, pois como possível filha de Faraó, ela teria sido treinada na cultura e tradições egípcias. Alguns escritos antigos afirmam que o faraó, ao ver os milagres realizados por Deus na vida de Abraão e Sara, tomou uma decisão. Seria melhor que Agar fosse serva na casa de um homem abençoado do que princesa em um palácio pagão. Isso significa que, desde o início, Agar foi envolvida em um propósito divino, mesmo sem compreender completamente. Imagine a mudança brusca em sua vida, de uma posição de possível prestígio para a servidão em uma cultura totalmente diferente. Mas sua vida tomou um rumo inesperado quando ela foi dada a Sara. De repente, ela estava em uma casa onde se adorava apenas um Deus, o Deus de Abraão. Com o tempo, Agar deve ter aprendido sobre o Deus único e verdadeiro. Mas será que ela realmente acreditava nele? Talvez, no começo, ela apenas seguisse os costumes da casa de Abraão, sem um relacionamento verdadeiro com esse Deus. Até que sua história tomou um rumo totalmente inesperado. Agar deve ter sentido uma grande mudança em sua identidade, saindo de um ambiente onde era considerada nobre para se tornar serva em uma terra estrangeira. Você já se sentiu deslocada em algum ambiente? Seja no trabalho, em um novo relacionamento, ou até mesmo dentro da sua própria casa? Muitas vezes, Deus nos coloca em lugares inesperados para moldar nossa fé. Talvez você tenha vindo de uma realidade completamente diferente, sem conhecer a Deus, e agora está aprendendo mais sobre Ele. Agar nos ensina que, mesmo quando estamos longe do que chamamos de lar, Deus está nos guiando a um propósito maior. Ainda que as circunstâncias pareçam injustas, Deus pode transformar situações de humilhação e incerteza em um plano maior para nossas vidas. Ele vê além da nossa dor e usa cada situação para nos moldar. A grande mudança na vida de Agar acontece quando Sara, cansada de esperar pelo filho prometido, decide entregar sua serva para Abraão. Esse ato pode parecer estranho para nós hoje, mas naquela época era algo comum. Se uma mulher fosse estéril, era costume que ela entregasse uma serva para gerar filhos em seu nome. Essa prática aparece em antigos textos mesopotâmicos, provando que era algo culturalmente aceito naquela época. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse então Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva. Porventura terei filhos dela. Gênesis 16, 1 e 2. Para nós,
Pode parecer uma decisão impensável, mas para Sara foi um ato de desespero. A esterilidade era vista como uma grande desonra na época, e uma mulher que não pudesse gerar filhos muitas vezes se sentia incompleta. Ao tomar essa atitude, Sara pode ter acreditado que estava ajudando a cumprir a promessa de Deus por meios humanos. No entanto, essa escolha trouxe consequências emocionais e espirituais para todas as partes envolvidas. Agar engravidou e, de repente, sua posição dentro da casa de Abraão mudou. Agora, ela carregava o filho do patriarca, e isso a fez olhar para Sara com desprezo. Naquela cultura, engravidar era um sinal de bênção e prosperidade. Então Agar pode ter começado a se sentir mais importante do que Sara, que continuava estéril. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Gênesis 16:4. Não sabemos exatamente como Agar demonstrou esse desprezo, mas o fato é que esse comportamento gerou uma tensão irreversível. A tradição judaica indica que Agar se gabava de sua gravidez, insinuando que Deus a favorecera mais do que Sara. Isso despertou ainda mais a raiva e a amargura em Sara, levando-a a reagir com dureza. Quantas vezes já sentimos que uma posição, uma conquista ou um momento de vantagem nos fez olhar os outros com superioridade? Talvez você tenha conseguido um emprego melhor, se destacado em algo e, sem perceber, começou a agir de maneira diferente com quem estava ao seu redor. A história de Agar nos ensina que nosso valor não está nas conquistas passageiras, mas em quem Deus diz que somos. O orgulho pode nos afastar das pessoas e até mesmo nos levar a circunstâncias difíceis, como veremos no desenrolar da história de Agar. Precisamos sempre lembrar que nossas bênçãos vêm de Deus e não devemos permitir que elas nos tornem arrogantes. O desprezo de Agar trouxe ainda mais conflitos e Sara começou a tratá-la com dureza. O texto não detalha exatamente o que Sara fez, mas pode ter sido humilhação verbal ou até mesmo castigos físicos. O fato é que Agar não suportou e fugiu para o deserto. Mas foi ali, no deserto, sozinha e grávida, que algo incrível aconteceu. E o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Gênesis 16, 7 e 8. Esse momento é de grande importância, pois é uma das primeiras vezes na Bíblia que um anjo do Senhor aparece diretamente a alguém, e essa pessoa é uma mulher, e estrangeira, serva e fugitiva. Esse detalhe mostra o cuidado especial de Deus por Agar e por todos aqueles que se sentem esquecidos. O anjo do Senhor não apenas a encontra, mas a chama pelo nome e lhe faz uma pergunta profunda: de onde vens e para onde vais? Deus sabia a resposta, mas queria que Agar refletisse sobre sua situação. Muitas vezes, Deus nos faz perguntas não porque precisa de respostas, mas porque quer que nós mesmos tomemos consciência do que estamos vivendo. Disse-lhe também o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Gênesis 16, 9. Essa ordem pode parecer difícil, pois significava voltar para um ambiente de sofrimento. No entanto, Deus não apenas a manda voltar, mas também lhe dá uma promessa poderosa sobre seu futuro e o futuro de seu filho. Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu clamor de aflição. Gênesis 16, 11. O nome Ismael significa Deus ouve, um lembrete eterno para Agar de que, mesmo quando ninguém mais se importava com ela, Deus ouviu seu sofrimento. No meio do deserto, em sua maior solidão, Agar descobre que não estava sozinha. Tu és o Deus que me vê. A El Rivói. Gênesis 16, 13. Isso é muito lindo. Agar sentiu-se vista e cuidada por Deus quando ninguém mais se importava. Ela, que estava habituada talvez aos deuses do Egito ou aos relatos que ouvira na tenda de Abraão, agora experimentou pessoalmente o cuidado do Deus vivo. Após essa experiência, Agar obedeceu à voz do anjo. Retornou para a casa de Abraão e Sara, levando consigo a promessa de Deus no coração. Vamos refletir. Por que Deus a mandou voltar?
Apesar do sofrimento passado, na casa de Abraão estava a proteção e provisão para ela e o bebê. Ao voltar, Agar demonstra fé na palavra que recebeu. Ela deve ter retornado fortalecida, talvez até surpreendendo Sara com sua nova atitude submissa e confiante. Agar conheceu Deus naquele deserto, e isso transformou sua perspectiva. O deserto é muitas vezes metáfora dos nossos momentos mais solitários e difíceis. É ali que podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Agar nos ensina que quando nos sentimos perdidas e sem esperança, Deus nos chama pelo nome e nos lembra de seu propósito. Pode ser que Ele não mude nossa situação imediatamente, mas Ele muda a gente por dentro, nos dando uma promessa. Você já passou por um poço de Ael Rvoi? Aquele momento em que você percebe, Deus me vê, Deus se importa comigo. Assim como Agar voltou mais forte, você também pode retornar aos seus desafios cotidianos com a certeza de que o Deus que te vê caminha ao seu lado. Agar voltou, teve seu filho Ismael e viveu anos na casa de Abraão. Mas, quando Isaque nasceu, os conflitos voltaram, e Sara exigiu que Agar e Ismael fossem expulsos. E levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Gênesis 21:14. Esse foi o segundo deserto de Agar, mas dessa vez ela não estava apenas fugindo. Ela foi expulsa. Sem recursos, sem proteção e com um filho para cuidar, sua situação parecia ainda pior do que antes. Agar estava novamente no deserto, sem rumo, sem proteção, sem água. Ela colocou Ismael debaixo de um arbusto e, sem forças, começou a chorar. Mas Deus ouviu a voz do menino e falou com Agar novamente. O nome Ismael significa Deus ouve, e aqui vemos essa verdade se cumprindo. O choro do menino não passou despercebido. Deus ouviu sua aflição e interveio. Esse momento reforça que Deus não apenas viu Agar, mas também ouviu o clamor de seu filho, reafirmando a promessa de que Ismael teria um futuro abençoado. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Gênesis 21:17. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Gênesis 21:19. A presença daquele poço de água no deserto mostra que Deus já havia preparado a provisão para Agar, mas ela não podia enxergá-la. Muitas vezes, nossa dor nos cega para soluções que já estão ao nosso alcance. Já passou por um momento em que parecia que tudo estava perdido? Assim como Agar, podemos nos encontrar em situações onde não vemos saída. Mas a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de água. Muitas vezes, a solução está bem diante de nós, mas precisamos que Deus abra nossos olhos para enxergar. Se você está enfrentando um deserto, clame a Deus. Agar nos ensina que Deus nos vê, nos ouve e nos dá um caminho quando tudo parece perdido. Se você já se sentiu rejeitada, abandonada ou sem esperança, lembre-se de Agar. Você já se sentiu assim? Como Deus te encontrou no meio do seu deserto? Compartilhe sua experiência nos comentários. O mesmo Deus que viu Agar no deserto, te vê hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Durante 31 dias, estamos estudando a história de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa vida. Então, já deixa seu like e vem comigo nessa jornada. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo episódio.